Vamos desligando os microfones, por gentileza. Já. E vamos vamos acompanhar aqui. elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. E vamos assim, Pai, nos sentindo naquele ambiente propício que é o nosso querido Centro Espírita Natalício de Jesus, envolvidos por aquela atmosfera, por todos aqueles irmãos que sempre estão ao nosso lado, nos dando força, amparo. E vamos agradecer a oportunidade, Pai, de estarmos aqui, para podermos ouvir as suas lições, nos fortalecer nos seus ensinamentos. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado e amado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos de todo mal e que assim seja. Graças a Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e nosso mestre. Então, boa tarde, queridos irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso livro Palavras de Vida Eterna. Hoje, a lição é a lição 150, Sempre Agora. Uma lição profunda para a gente poder refletir como nós estamos nos posicionando no nosso dia a dia, no nosso tempo presente. Sempre agora. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Paulo, 2 Coríntios 6:2. Há também uma sinonimia para as instâncias da vida e oportunidades da alma. Sinonimia é um sinônimo, né? É a semelhança que existe entre duas ou mais palavras. Então, vamos ver o que Emmanuel nos traz. Todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito, como sejam. Então, aqui ele vai dar-nos exemplos desta sinonimia. Então, todas as ocasiões significam que nós temos que valorizar e cultivar todas as circunstâncias que nos apresentam a vida. E então ele nos mostra saúde, edificação. Então aqui nós temos, quando nós estamos nos apresentando saudável, com saúde, é o tempo de nos elevarmos, nos construirmos essa nossa saúde mental, essa nossa saúde física, aproveitá-la, nos elevando e nos edificando. Moléstia, aprimoramento. Então, toda vez que nós também nos apresentamos com algum tipo de doença, com alguma moléstia, este é o nosso período de aprimoramento, de tornarmos melhores através da moléstia. O que ela veio nos ensinar naquele momento?
Então, nós nos aprimoramos. Juventude, preparo. A juventude é um preparo para a nossa vida madura. Então, tudo aquilo que nós, enquanto jovens, nós vamos nos qualificando, nos preparando para a nossa madureza. Então, juventude, preparo. Madureza, juízo. Então, conforme nós vamos adquirindo os nossos anos de vida, a nossa madureza, nós vamos nos tornando temos mais capacidades de avaliarmos o que nos acontece, né? Nós tiramos conclusões. Espero que com a madureza nós consigamos tirar conclusões mais acertadas do que nos rodeiam. Prosperidade, construção. Então, prosperidade, quando nós temos alguma coisa em abundância, nós temos que projetar, nós temos que construir, nós temos que fazer um plano para que a gente possa ter prosperidade. Então, para adquirir a prosperidade, nós temos que ter construção, né? A gente tem que ter, caminhar, né? Um passinho adiante do outro. Nós temos que projetar. Prosperidade financeira, quando a gente adquire uma prosperidade financeira, é porque a gente realmente nos preparou para isso. Nós construímos isso, né? E não só financeira, né? Qualquer tipo de abundância que a gente tenha, ela tem que ser preparada, ela tem que ser construída. Penúria, diligência. Então, quando a gente está com uma falta, né? Com uma carência, nós temos que ter cuidado, né? Nós não podemos nos revoltar quando acontece quando a gente tem algum tipo de carência. Então, a gente tem que zelar, nós temos que cuidar para que quando a gente estiver numa situação dessa, a gente possa nos fortalecer, né? Êxito, serviço. Êxito, serviço. Então, para que a gente desempenhe um bom papel, a gente tem que, para que a gente tenha êxito, a gente também tem que servir, ter esse serviço, carinho, né, naquele serviço que a gente está fazendo, independente do que seja, para a gente poder ter êxito, né? Às vezes, o nosso serviço é cozinhar uma boa sopa. Então, para a gente ter êxito, a gente tem que realmente fazer aquilo com zelo, né? Desempenhando esse tipo de atividade com carinho, para poder ter zelo, né? Fracasso, experiência. Então, a gente não só aprende com os nossos êxitos, a gente também aprende na nossa derrota, quando a gente fracassa de alguma forma, né? E essa experiência a gente ganha ao longo da vida, né? E a gente fracassa, a gente cai ali e a gente experimenta esse sabor do fracasso, o sabor da derrota. Mas sempre a gente aprende alguma coisa. Sempre a gente aprende com fracasso, sempre a gente aprende com êxito. Então, o fracasso, a gente tem que experimentar para poder ter êxito ou fracasso. E a gente também, através dessa
experiência do fracasso, a gente adquire toda essa bagagem experimental que a gente tem que ter para continuar desenvolvendo, se desenvolvendo espiritualmente. Direção, exemplo. Então, a gente tem a direção, a gente tem um sentido, um caminho, uma direção na vida, né? E a gente, através do exemplo, a gente sempre fala, mais vale um exemplo do que 1000 palavras, não é? Não tem esse ditado, um ditado popular? Então, a gente, através dos exemplos, das lições que nós temos, graças a Deus, muitos exemplos para que a gente possa direcionar a nossa conduta moral, né? Então, a gente tem lindos exemplos, a começar por Jesus, né? O nosso irmão. E nós somos exemplos para aqueles que nos cercam, aqueles que nos rodeiam. Então, vamos ver como a gente está direcionando, né? As pessoas que estão à nossa volta através dos nossos exemplos. Subalternidade, cooperação. Então, essa subalternidade, a gente tem visto também exemplos em serviços, né? Em dependência, né? A gente sempre dando um exemplo de serviço mesmo monetário, né? A gente, sendo subalterno de alguém, tendo essa hierarquia, a gente tem que sempre cooperar, né? Não reclamar, não o tempo todo, né? Sempre cooperando para poder também nos desenvolver, né? Porque a gente não é só no serviço, né? Essa dependência a gente também tem com relação ao filho, né? O filho é o nosso dependente, então eles também têm que cooperar para que a gente possa ter essa harmonia, né? No serviço, no lar, aonde a gente se colocar. Regozijo, prudência. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Com o entusiasmo, né? Com a satisfação, agir sempre com muita cautela, né? Ponderando, tendo calma, tendo sempre prudência. Tristeza, coragem. Então, é uma lição e tanto, né? A gente, ultimamente, tem se sentido tristes, né? Por toda essa situação que a gente sabe que é para o nosso aprimoramento, mas é difícil ficar longe da família, muitas vezes, né? Do pai, da mãe, um filho que mora longe, que não está podendo chegar, abraçar, né? Como a gente gosta, né? Então, ultimamente, a gente tem estado um pouco triste. Então, a gente tem que ter bom ânimo, coragem, né? Não tem tem que ter muita fé em Deus, não tem que perder a esperança. Quando a gente fica triste, é que a gente vai mostrar realmente se a gente está aplicando aquelas lições que tanto a gente estuda, né? Então, a gente tem que ter coragem mesmo, de seguir em frente. E tem que ter fé que tudo isso vai melhorar. E fé também, isso tudo é um aprendizado para nós, enquanto espíritos eternos. Liberdade e disciplina. Isso é muito interessante. Para a gente ter a liberdade, a gente tem que saber usá-la, né? A gente tem que ter disciplina, comprometimento, né? A gente tem que se
organizar. Compromisso, fidelidade. Então, o compromisso que a gente adquire em qualquer circunstância da vida, a gente tem que ser fiel a ele, né? A gente tem que ter respeito a esse compromisso que nós assumimos. Mesmo a gente não lembrando, nós fizemos um trato lá na pátria espiritual. E então, a gente sabe que a gente tem alguns compromissos. E lá no nosso inconsciente, a gente sabe, né, das nossas responsabilidades. Então, a gente tem que tentar ser o mais fiel possível para que a gente possa seguir no caminho correto, né? Casamento aprendizado. Esse aqui não precisa nem falar, né, gente? Casamento aprendizado. O casamento é um curso intensivo, é um exercício diário, né? A gente tem que estar aprendendo, porque nós temos defeitos e queremos a compreensão do nosso companheiro, da nossa companheira, né? Agora, será que eu também estou sendo compreensivo? Eu também estou auxiliando? Eu tenho que aprender, até com os defeitos do meu companheiro, da minha companheira, eu estou aprendendo. O que eu estou aprendendo com os defeitos de ter paciência, ou a prática do amor? Celibato, abnegação. Então, celibato, né, é uma opção, né, de vida, né? Então, você é abnegado, você renuncia dos seus próprios desejos para ter, você é uma renúncia, o celibato, né? Trabalho, dever. Esse também, gente. Qualquer trabalho. Trabalho voluntário, trabalho que a gente seja remunerado, né? A gente tem obrigações, a gente tem dever com o trabalho, para que a gente possa progredir. Repouso, proveito. Então, o repouso é aquela hora da gente refazer as energias para a gente começar tudo de novo, né? Então, a gente aproveita, a gente também faz um balanço nessa hora das nossas atitudes, mas o repouso nada mais é do que a gente realmente se refazer energeticamente, se refazer fluidicamente, para que a gente possa continuar a nossa caminhada. E aí, Emmanuel continua aqui. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. Então, nas mais diversas situações. Nas situações agradáveis e nas situações desagradáveis. Então, nós temos que tirar o proveito, o melhor, de tudo que acontece com a gente, no nosso cotidiano, né? Não te ponhas, assim, a aguardar o futuro, para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. Isso a gente faz muito, né? Aguardar o futuro, né? Esperar uma aposentadoria, esperar. A gente sempre deixa para amanhã, né, gente? Sempre, sempre. Essa lição aqui é uma lição daquelas.
Puxa a orelha da direita e a da esquerda também. Aí ele continua assim. Esse é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo da elevação espiritual como sendo sempre agora. Hoje é o nosso melhor dia. Agora é o nosso melhor momento. Não amanhã, não o que passou ontem. É hoje, né? E Paulo sabe muito bem disso. Imagina se o apóstolo Paulo, depois que teve a sua visão, ele ficasse parado, olhando para tudo aquilo que ele foi, né? Sem ter este movimento, este caminho. Então, ele também é um belo exemplo para a gente, o apóstolo Paulo. Então, o nosso momento é o agora. Aí eu fui dar uma olhadinha, eu achei muito legal esse livro, Alegria de Viver, de Valdo, pelo Espírito Joana de Ângeles. Olha que belezinha, olha. Este é o teu momento de viver intensamente a realidade da vida. Desnecessário recordar que agora o teu momento presente é relevante para a aquisição dos bens inestimáveis para o espírito eterno. Há muito desperdício de tempo que se aplica nas considerações do passado, como em torno das ansiedades do futuro. A tomada de consciência é um trabalho de atualidade, de valorização das horas, de realização constante. A vida é para ser vivida agora. Postergar, ou seja, adiar experiências, significa prejuízo em crescimento na economia da vida. Antecipar ocorrências representa precipitação de fatos que talvez não aconteçam. As emoções canalizadas em relação ao passado ou ao futuro dissipam ou gastam a energia vital, que deve ser utilizada na ação do momento. Se vives recordando o passado ou ansiando pelo futuro, perdes a contribuição do presente, praticamente nada reservando para hoje. O momento atual é a vida, que resulta das atividades pretéritas e elabora o programa do porvir. Encoraja-te a viver hoje, sentindo cada instante e valorizando mediante a consciência das bênçãos que se encontram à tua disposição. A vida é um sublime dom de Deus. Joana de Ângeles. Então, meus queridos, o momento é agora. Vamos arregaçar as nossas mangas e vamos aproveitar para que a gente possa se transformar através de todas essas lições que a gente escuta segunda noite, terça tarde, quartas-feiras à noite, sextas-feiras, no Evangelho no Lar, tão importante que a gente não pode nunca esquecer. Vamos, então, usar todas essas lições hoje. Se eu feri alguém, se eu magoei alguém, é hoje que eu tenho que pedir perdão. Amanhã, quem sabe eu não vou ter esse tempo.
Aí eu vi um dizer que eu achei muito bonito, eu até postei hoje. Quem foca no que vem ou só fica no que foi, não percebe o que tem. Então, meus queridos, eu preciso agradecer demais a oportunidade de ter estudado essa lição. Então, está na hora de refletir. E vamos caminhar. Vamos para frente. Sempre. Aproveitando agora o nosso tempo. Um grande beijo no coração de vocês. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer o agora, por podermos estarmos todos unidos num só desejo, o desejo de servir, de nos melhorar. Vamos nos harmonizando com o nosso mentor e principalmente com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. E juntos, no desejo de servir, vamos vibrar, Senhor, pelos nossos irmãos, aqueles que estão sofrendo por uma enfermidade. Essa enfermidade pode ser física ou espiritual, que o Senhor possa socorrê-los. A todos os trabalhadores que socorrem também esses nossos irmãos, que tenham muito amor, muita paciência, para poder melhor servir e socorrê-los. Que nós também tenhamos, Senhor, os olhos de ver a dor daquele irmão e possamos doar o nosso amor, toda a nossa paz, para que ele tenha esperança e amor para seguir com fé os seus dia a dia. Que todos recebam, Senhor, o seu amor, o seu carinho, e agradecidos por mais esse Evangelho, Senhor, esses ensinamentos tão preciosos para a nossa evolução. Vamos dar por encerrado o Evangelho da tarde, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, e dai-nos, Senhor, a sua paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. O som ficou bom aí?